Bom, gente, vamos lá. Continuando aqui, nós vimos ali o que é a alotropia, que é essa diferença de estrutura molecular nos elementos, né? Não são moléculas como são nos elementos, eles se apresentam com geometrias diferentes na natureza. Esse é o fenômeno de alotropia. E agora a gente vai caminhar no sentido de polaridade. Quando a gente fala de polaridade, aí deu certo. A primeira coisa que a gente vai relembrar é que a gente falou que a gente classificou as ligações como iônica, covalente, metálica, etc., né? Mas principalmente iônica e covalente. E eu falei para vocês lá quando a gente estava vendo isso que, na verdade, as coisas não são, no geral, 100% iônicas, 100% covalentes. Né? Isso vai depender da diferença de eletronegatividade. E aí a gente fala de uma espécie de caráter iônico covalente ou da ionicidade daquela ligação. E quanto mais diferente é a eletronegatividade dos dois elementos que formam aquela ligação, é, maior vai ser essa porcentagem. De maneira que, assim, quando eu tenho uma diferença de eletronegatividade zero, eu vou ter 0% de caráter iônico e 100% de caráter covalente, né? Quando eu tenho o mesmo elemento ligado, ele com ele mesmo. E quando eu tenho aqui uma diferença de eletronegatividade muito alta, aí eu vou ter um caráter iônico muito alto. Nota que aqui essa diferença 3, o caráter iônico é 89. Quando a gente vai ter um caráter 100%, quando eu ligar ali o frâncio, que é o mais eletropositivo, com o flúor, que é o mais eletronegativo. Então a gente tem a maior diferença possível, a gente pode dizer que isso é 100% iônico. Bom, como que isso evolui aqui em termos de família? Né? Então eu estou pegando compostos de cloro, indo da família 1A até a 7A. Você vai vendo que a diferença de eletronegatividade começa alta e vai diminuindo, e o caráter iônico começa alto e também vai diminuindo. Ok? Bom, isso vai nos ajudar a falar, né, essa diferença de eletronegatividade. Então, como eu falei para vocês, o cara mais eletronegativo é o flúor e o menos eletronegativo, que seria o frâncio, né? Que é um pouco menos que 0,7. Então a gente conseguiria ali no máximo uns 3,5 de diferença de eletronegatividade, que seria o nosso 100%. Bom, e aí a gente vai definir esse cara que chama momento dipolar para a gente conseguir falar de polaridade. Eu vou esconder aqui, tá? Enfim. Bom, o que é que é o menor tamanho que eu consigo pôr disso? O momento dipolar. Quando eu tenho, então, a diferença de eletronegatividade entre dois elementos, ou seja, quando existe alguma ionicidade, eu vou dizer que essa ligação é polar. Se não existe diferença de eletronegatividade, essa ligação é apolar. Então, a gente primeiro vai classificar a ligação, certo? Então, se tem essa diferença de eletronegatividade, vai ser polar, senão ela vai ser apolar. E a gente sabe que quando que não vai ter diferença de eletronegatividade? Quando é o mesmo elemento. Então, basicamente, se eu olhar aqui para a minha ligação, se os elementos forem diferentes, ela vai ser polar. Agora, se os elementos forem iguais, ela vai ser apolar. Simples assim. Agora, quanto mais polar, maior vai ser esse vetor momento dipolar, né, que é o que define a polaridade da molécula que a gente calcula. Da onde que vem aqui? Esse vetor momento dipolar, ele tem a ver com a densidade de carga. O que é a densidade de carga? Se eu tenho dois elementos que têm diferença de eletronegatividade, um é mais eletronegativo, logo, a nuvem eletrônica ela vai estar mais perto de um, no caso aqui o flúor, que é mais eletronegativo, do que do outro, que é mais eletropositivo. Ok? E aí vai ficar com esse delta aqui, né? Uma densidade de carga negativa, e ela vai ter um valor também, né? Para o flúor, e uma densidade de carga positiva. Que aí, no caso, aqui vai ser a mesma, né? Porque você pensa que
o sinal é diferente, então o valor é igual, né? Se tiver mais coisas na molécula, isso muda um pouco. Então, o momento polar vai ser essa densidade de carga, que é uma coisa difícil de medir, e a distância internuclear, que é justamente aquele comprimento de ligação. Lembra aquele gráficozinho? Aqui está espelhado. Nossa. Aquele gráfico que a gente viu lá na ligação covalente, que era um negócio mais ou menos assim. Opa, não era assim não. Assim, e aqui a gente definia então o nosso comprimento de ligação e energia de ligação. Então, isso aqui, que é a tal da distância internuclear, que nada mais é que o comprimento da ligação. Também é uma outra coisa relativamente difícil de medir, certo? Deixa eu apagar isso aqui, tá horrível. Bom, e aí o que notaram? Quando a gente pega o valor desse momento dipolar em debye, que é a... Assim que escreve, se não me engano. Eu acho que é isso, debye. Que é a unidade padrão. E compara com a diferença de eletronegatividade dos compostos, a gente vê que são coisas muito parecidas. Né? Um 9, né? Então, bem similares. Então, em vez de toda hora eu ter que estar indo para o laboratório para medir esse vetor momento polar e avaliar a polaridade, ou quão polar é ou menos polar é, eu posso avaliar isso pela diferença de eletronegatividade. Me dá uma medida quantitativa bem razoável. Tá? Bom, mas daí a grande questão é... e outra coisa importante. Esse vetor momento polar, ele é sempre direcionado do elemento menos eletronegativo para o elemento mais eletronegativo. Então a gente sabe que para ter um vetor, a gente precisa ter o módulo, que é isso aqui. A gente precisa ter uma direção, que é a direção dos dois núcleos. E o sentido, que é sempre do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Bom, então vamos pensar no seguinte. Numa molécula, esses vetores eles vão se somar para dar a polaridade da molécula. Então a gente falou de polaridade da ligação. Né? Se os elementos forem diferentes, isso aqui vai ser polar. Se os elementos forem iguais, vai ser apolar. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior é o tamanho desse vetor momento dipolar. Então, eu posso ter então agora não só a polaridade da ligação, mas a polaridade da molécula. Né? Essa molécula aqui só tem uma ligação. Mas se ela tivesse mais, a soma desses vetores que vai determinar se a molécula é polar ou apolar. Então, isso vai fazer com que a gente tenha 4 casos diferentes e aí a gente vai ali para o sketchbook. Facilitar a nossa representação. E agora o bicho vai pegar. Vamos deixar aqui que eu acho que vai dar certo. Bom, então tenho 4 possibilidades. Eu posso ter, então, com relação à polaridade da molécula, ligação apolar com a molécula apolar. Eu posso ter uma ligação apolar, mas a molécula ser polar, que é um único caso, bem raro, que a gente já falou dele agora há pouco. Eu posso ter a ligação polar e a molécula apolar, que é uma coisa talvez estranha. Eu posso ter a ligação polar e a molécula apolar. Então vamos estudar cada caso como desses. A parte de cima é mais de boa. Então vamos pensar o seguinte. Para quase todos os casos em que eu tenho uma ligação apolar, eu vou ter uma molécula polar. Então, por exemplo, molécula de H2, ligação é apolar. Acabou. Então a molécula vai ser apolar. A O2, ligação apolar, duas coisas iguais, a molécula vai ser polar. Se eu pegar, por exemplo, lá o caso do fósforo branco, né, que ele era... Deixa eu ver se eu consigo desenhar esse trem. Mas é uma coisa mais ou menos assim. Né? Enfim, todas as ligações são entre o mesmo elemento. Tá horrível, mas tenha fé. Todas as ligações são entre o mesmo elemento. Todas as ligações apolares, então a molécula também vai ser apolar, porque eu não tenho nenhum vetor momento dipolar para somar. Ou então, se eu pensar lá em carbono-diamante, né? O carbono-diamante eram vários carbonos ligados de maneira tetraédrica. Então, de novo, todas essas ligações vão ser
apolares, logo a soma de tudo vai ser apolar. Então, né, ligação apolar, quase sempre a molécula também vai ser apolar. A exceção de uma molécula que é o ozônio. O ozônio eu expliquei para vocês lá na parte de alotropia, que a geometria dele vai ser desta forma, né, como ele fica representado. E devido a essa carga positiva e negativa, que são cargas reais, né, não são cargas parciais, é o que a gente chama de carga formal, isso vai fazer com que, apesar das ligações serem apolares, a presença dessas cargas formais, né, vai fazer com que tenha polos. Esses polos, eles não são polos parciais, são polos reais. Então, isso aqui me gera polos positivos e negativos. E, portanto, essa molécula vai ser polar. E aí, por que a gente fala muito dessa exceção? Ela costuma muito cair por aí, né? Só ligação apolar, molécula polar. Costuma cair, quase todo ano ele cai em algum vestibular, meio sagrado. E por que isso é importante? Por causa da camada de ozônio. A camada de ozônio a gente sabe que ela filtra os raios ultravioleta e é justamente por causa dessa propriedade. Ela tem, a molécula de ozônio tem essa geometria angular, certo? Que faz com que ela fosse como se fosse um filtrinho, né, triangular. E esses polos, né, fazem com que as ondas eletromagnéticas do UV sejam retidas. Né? Então, são duas coisas que estão associadas à filtragem dos raios ultravioletas. A polaridade, né, o fato da molécula ser polar, e o fato de existirem essas cargas formais aí, que inclusive assim, dão uma polaridade muito grande para a molécula. Né? Beleza? Bom, aí a gente chega aqui no calcanhar de Aquiles do pessoal, que é ligação polar, molécula apolar. E a lógica aqui, gente, vai ser o seguinte: a gente vai pensar em soma de vetores. Quando a gente pensa em soma de vetores, vou dar aqui o primeiro exemplo para a gente, que é a molécula do CO2. Então, O, dupla C, dupla O. Isso aqui é uma geometria linear, então eles estão a 180 graus. Se eu for desenhar o vetor aqui, o meu vetor momento dipolar é sempre do menos eletronegativo para o mais eletronegativo, do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Certo? E a diferença de eletronegatividade aqui é igual aqui. E a gente viu que a diferença de eletronegatividade ela é um indício do valor, né, do tamanho desse vetor aqui. Então, se aqui for x, aqui também vai ser x. Quando eu somo esses vetores, né, tipo, final de um com a ponta do outro, a soma disso aqui, né, que a gente chama de vetor resultante, vai ser igual a zero. Se a soma dos vetores dá zero, isso significa, portanto, que a minha molécula é apolar. Um outro exemplo com uma outra geometria. Se eu pegar, por exemplo, a molécula do SO3. De novo, a gente vai ter vetores de tamanhos iguais, porque a diferença de eletronegatividade é igual. Nesse caso aqui, vamos dizer que é Y, né, porque é diferente daquela. E aqui, se a gente pega uma soma vetorial, eles estão todos a 120 graus ali, e vai fechar um triângulo equilátero. Toda vez que a gente fecha, né, o início de um coincidiu com o fim, o vetor resultante disso aqui deu zero. Isso vai acontecer, gente, com todas as geometrias base. Todas as geometrias base elas vão se anular. Né? Então, a gente vê aqui com a linear. Né? Lembrando, linear com hibridização SP, né? Se for linear sem hibridização, vai para o outro canto ali. Então, hibridização linear SP, geometria trigonal plana, geometria tetraédrica, bipiramidal trigonal e octaédrica, né, que são todas, elas têm todas simetrias, sempre vai zerar, desde que tudo que a gente tem aqui em volta seja igual. Então, a regra é muito simples para quando eu tenho ligação polar, molécula polar.
eu vou ter uma geometria base, mais ligantes iguais. Então, toda vez que eu tenho geometria base com ligantes iguais, isso vai gerar para mim uma molécula apolar. Agora, eu tenho então duas coisas que podem se contrapor. A geometria pode não ser base e os ligantes podem não ser iguais. Nos dois casos, a molécula vai acabar sendo polar. Por quê? Então vamos lá, vamos supor que seja uma geometria que não é base. Por exemplo, a água. Água, geometria angular. Quando eu tenho isso, olha para onde vão estar os nossos vetores. Aqui e aqui. E por mais que... Nossa, eu ia falar que por mais que eles sejam iguais, mas não está igual nem aqui nem na China, né? Então vamos ver. Por mais que esses vetores sejam iguais, a direção que eles estão mostra claramente que o nosso vetor resultante é alguma coisa para cima, não é zero, né? Então esse aqui é o nosso vetor resultante, ele é diferente de zero. Se eu tenho um vetor momento dipolar, significa que aquilo é polar. Então, qualquer geometria não base, mesmo que os ligantes sejam iguais, vai ser polar. Então, aqui eu preciso ter geometria base mais ligantes iguais. Isso aqui vai dar, consequentemente, apolar. Agora, se eu tiver uma geometria não base, com exceção de uma, que é a quadrado planar, porque ela é simétrica, né? Então, vamos colocar aqui. Exceto quadrado planar. Então, todas as não base menos a quadrado planar. Se eu tiver uma geometria não base, automaticamente isso vai ser polar, independente se está tudo igual ou não. Agora, eu posso tanto ter isso ou ter ligantes distintos. Então, toda vez que eu tiver ligantes distintos, automaticamente aquilo não vai zerar, porque eu não vou ter esses encaixes certinhos. Então, por exemplo, a molécula do formol, C-O-H-H. Então, os meus vetores vão estar mais ou menos assim. E aí, claramente, o meu vetor resultante, ele está para cima. Opa. Meu vetor resultante está para cima e ele é diferente de zero, né? Então, não vou ter esse esquema de estar cada um puxando para um lado e zerar. Então, toda vez que eu tiver ligantes distintos, isso aqui também vai gerar uma molécula polar. Então, se eu tiver uma geometria não base, exceto a quadrado planar, ou ligantes distintos, nós vamos necessariamente ter uma molécula polar. Ok? Então, fazendo um resumão aí de polaridade para a gente. Ligação apolar, via de regra, né? Então, o que é ligação apolar? Dois elementos iguais, ligados, né? Então, dois elementos iguais, dois elementos iguais, dois elementos iguais, dois elementos iguais. Ligação apolar, a molécula vai ser apolar. Exceção, o ozônio, porque na molécula do ozônio a gente tem polos, a gente tem essa carga formal, então ela vai ser polar, apesar das ligações serem apolares. Quando a ligação é polar, ou seja, os elementos são diferentes, que a grande maioria das moléculas, nós vamos ter aqui
Se a geometria é base, né, uma daquelas 5 geometrias base, e os ligantes em volta são todos iguais, né, então tem que acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo, a molécula vai ser apolar. Agora, se a geometria é não base, né, for qualquer uma das derivadas, ou os ligantes são distintos, mesmo que a geometria seja base, então assim, a geometria não base, mesmo que os ligantes sejam iguais, é polar. E ligantes distintos, mesmo que a geometria seja base, também vai ser polar. E aí, uma última coisa que faltou é falar de quando a gente tem a linear sem hibridização. Por exemplo, que a gente viu ali o HF. Como eu só vou ter um único vetor, uma única ligação, e ela é polar, ela é o resultante, consequentemente vai ser polar. Beleza, gente? Então, isso é o que a gente tinha sobre polaridade. Eu vou interromper a aula aqui. E aí nós vamos prosseguir falando sobre as forças de interação, né, e as consequências dessas forças de interação. Beleza? Então, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.